adicionando essas duas medidas. Você pega 180, tá para π. Aí você coloca 45 graus, está para x. Aí faz a regra de 3 e encontra quanto é que seria a medida de 45 graus, nesse caso, em radiano, né? Ó, assim, como lá no movimento linear, vamos dizer assim, como lá no movimento linear, aqui nesse movimento circular, a velocidade ela vai ser chamada de velocidade angular. Por quê? Porque eu estou me deslocando agora ângulos, né? Como eu disse, a gente não está considerando tantos metros, estou considerando radianos, porque eu estou me deslocando em ângulos. Então, essa velocidade vai ser chamada de velocidade angular. Velocidade angular. Então, vamos lá. Se eu estou me deslocando não mais a distância em metros, né? Eu estou me deslocando em ângulos. Velocidade vai ser contabilizada, verificada da mesma maneira. Então, eu estou medindo a minha velocidade em radiano por segundo. Ou seja, quantas medidas de ângulos que eu andei por cada segundo. Ou seja, o meu deslocamento em radiano por segundo. Me entenderam? O raciocínio ele é o mesmo. Na cinemática básica linear, o que é que a gente tem? Velocidade é a variação do deslocamento em relação a um determinado tempo. Né? Eu estou parado aqui em relação a vocês. Se eu for beber água ali, eu vou me deslocar desse ponto a outro. Isso levou um tempo. Eu chamo isso de velocidade. Porque eu me desloquei em relação ao tempo. Quando eu faço essa razão entre essas duas grandezas, eu tenho a minha velocidade. Então, se eu faço a relação da grandeza, dessa grandeza de deslocamento em radiano, só que agora é em radiano, né? O outro deslocamento linear, eu considero metros, aqui eu considero radianos. Então, quando eu faço esse deslocamento de radiano por tempo, porque vai levar um tempo para se deslocar, né? Como, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui vai levar um tempo para se deslocar. Ele saiu desse ponto aqui, ó. Ele vai levar um tempo para se deslocar e chegar até novamente nesse ponto que ele saiu. Esse deslocamento levou um tempo. Se levou um tempo, a gente tem uma velocidade. Só que essa velocidade aqui, ó, daí Júnior, ela vai ser chamada de velocidade Angular. Velocidade angular. Então não seria diferente. Alfa. Alfa vai ser melhor. Pronto. Pode ser alfa, pode ser... Como eu já disse, né? Então, nesse caso, vai ser a variação do ângulo pela variação do tempo que eu me desloquei. A variação do ângulo pelo deslocamento. A variação do ângulo pelo tempo que eu levei para se deslocar. A unidade de medida do Sistema Internacional para isso, radianos por segundo, né? Ou seja, o deslocamento foi em radianos e o tempo foi medido em segundos. Existe radiano por minuto? Se existir para você medir, existe. Agora não estaria na unidade do Sistema Internacional, né? E geralmente essas provas elas vêm pedindo no SI os resultados. Ela pode entregar para você calcular, por exemplo, o tempo. Ela pode lhe entregar em minutos, mas você tem que lembrar que tem que transformar esses minutos em segundos para no final encontrar o resultado em radiano por segundo. Entendeu? Tipo, a questão é, provavelmente ele queira o resultado no Sistema Internacional. Agora, se ele vai lhe entregar esses dados no Sistema Internacional, aí é outra coisa, né? Nem sempre eles vão entregar esses dados em relação ao Sistema Internacional. E aí você tem que ter domínio das unidades de grandeza e entender, né, a ponto, isso é uma base que você tem que ter ao se trabalhar com física, com química, unidades de medida.
Você ter noção quais são as unidades no sistema internacional. Então, a minha velocidade, o que vai mudar da minha velocidade linear, e eu chamo isso aqui de velocidade linear, tá bom? É a velocidade como se fosse na reta. O que vai mudar da minha velocidade linear para a minha velocidade angular é o quê? Minha velocidade linear vai ser igual à minha velocidade angular, só que vezes o raio. Eu tenho um raio ali em relação ao centro, então vezes o raio. Aceleração, né? Como eu estou aqui de movimento circular uniforme, eu não estou tratando do variado, mas eu quis trazer aqui para deixar para vocês a informação da aceleração angular. Como no movimento linear, o processo de verificação de entendimento dessa grandeza é o mesmo. Na cinemática básica, no movimento linear, como é que a gente acha aceleração? Aceleração é a variação de quê? Aceleração é a variação da velocidade em um determinado tempo. Então pronto, a aceleração aqui no movimento circular vai ser considerado do mesmo jeito. Vai ser a variação da velocidade agora não linear. Vai ser a variação da velocidade angular em um determinado tempo. Você vê, por isso que eu disse para vocês, a análise é a mesma. A gente está analisando igual a gente analisa lá nos movimentos uniformes, retilíneos. A gente analisa do mesmo jeito. O que muda é que a gente tem que considerar aqui os ângulos, né? Temos que considerar os ângulos e entender isso. Mas o resto da análise é a mesma. É a mesma. A aceleração ela vai ser aceleração aqui, no circular, no retilíneo, em qualquer lugar. Vai ser aceleração. Em qualquer lugar, a aceleração vai ser variação de velocidade. Né? Seguindo o Newton, é claro. O modelo newtoniano. Aí aqui o que eu estava falando agora, né? O que vai mudar da velocidade, da aceleração e da medida, né, do deslocamento linear para o deslocamento angular, da velocidade linear para a velocidade angular, da aceleração linear para a aceleração angular, é que você vai multiplicar pelo raio. E aí eu deixei isso aqui, ó. Grandeza linear vai ser igual a grandeza angular vezes o raio, no caso, do seu deslocamento naquele círculo. Eu tenho aqui S, que é o deslocamento, vai ser igual a φ vezes R. Ou seja, o ângulo lá que eu me desloquei vezes R vai me dar o deslocamento linear. Exemplo, né, para não ficar só nas minhas palavras. Para isso não ficar só nas minhas palavras. Boa noite, Camille. Vamos usar exemplos. Boa noite. Deixa eu inserir aqui um círculo. Seria o círculo centro. Lembrando, o raio é essa medida aqui, né? Da borda até o centro. É o raio. É o raio. Então, eu vou ter uma medida S que é linear e vou ter uma medida, pode ser θ, pode ser alfa, pode ser φ, né? Eu estou tratando aqui como φ, pode ser φ, que aí vai ser esse deslocamento que eu vou medir. Digamos que eu tenho uma moto e eu vou fazer uma curva nessa moto.
E essa curva, né, essa curva na pista, ela é de 90 graus. Tá aqui, ó, eu fiz essa curva na moto. 90 graus. 90 graus. Muito bem. Isso aqui é o FI, bicho, não é o 4 não. Por isso que eu falei, porque o FI, a aparência dele é estranha. É porque o meu FI, meu FI ficou parecido com o 4 aqui. Né? Deixa eu dar uma apagadinha nele aqui, dar uma ajeitadinha, né? Eu sou o Sigma aí. Pronto. Agora tá parecido um FI. Pronto. Sigma seria o mais simples. Só um círculozinho e o zinho. Então o meu FI vai ser quanto aqui? Pois maior. Sigma é a velocidade angular, né? Não. No caso, Φ, ou Sigma, ou Teta, ou Alfa. Eu não sei como Camille vê, se já viu isso aqui, como ela vê, se ela vê Teta. Isso aí depende do livro, depende do material, depende do professor. Isso não influencia em nada, né? Influencia sim, se você está acostumado a trabalhar com um certo tipo de titulação para ângulo, sim. Né? Mas isso aqui não influencia no cálculo, não. Então, o meu φ vai ser π sobre 2. Por quê? Eu me desloquei 90 graus. Então, meu deslocamento em radiano é π sobre 2. Radiano. Digamos que esse raio aqui, ele seja de 125 metros. Qual vai ser a minha medida em metros disso? Ou seja, quando eu pedir em metros, eu estou pedindo, no caso, deslocamento linear. Bom, digamos que eu estou fazendo todas as verificações de medidas em ângulos, em radiano. Mas quando eu pedir em unidade de metro, o deslocamento, quando eu pedir, por exemplo, a velocidade em metros por segundo, só que eu estou trabalhando com uma velocidade angular, né? Eu estou pedindo, no caso, minha velocidade linear, tá bom? Então, eu estou querendo que você transforme disso para isso. Como é que eu vou transformar? Só multiplicar pelo raio. Pega a dica aí. Simplesmente, só multiplicar pelo raio. Só isso. Então, se eu tenho que o meu deslocamento foi π sobre 2 radiano, o que é que eu vou fazer para encontrar o meu deslocamento linear em metro? Vai ser quanto? O que é que eu vou fazer? Multiplicar pelo raio. O raio é 125 metros. O deslocamento foi π sobre 2. Π sobre 2 vezes quanto? 125. Se você quiser reduzir isso aqui, né? Ficaria cerca de 60 e quanto? 62,5. 62,5 pi metro. Aí você ia multiplicar, né? 62,5 vezes pi. Aí você encontraria o resultado que você se deslocou linearmente. Tá bom? Linearmente, Manuel. Certo? Linearmente. A gente está considerando aqui que você fez um deslocamento curvo. Tá bom? Você está considerando que você deu um deslocamento curvo. Então você precisa estar medindo em radiano isso aqui. Linearmente quer dizer numa reta.
mas a gente não tem uma reta. Mas eu estou considerando linear as medidas que eu converto para medidas lineares. Vamos aqui. Eu estou medindo em ângulos, mas eu quero... Medida linear é metro, então. Isso, a borda. Seria a borda. E angular é medida Isso mesmo. Pegaram agora? Entenderam? Então, essa medida aqui é da borda. Sim. Eu me desloco para metro. Aí eu chamo ela de linear. A mesma coisa se fosse aqui, ó, na velocidade. Na velocidade, eu vou tratar radiano por segundo. Angular. Mas quando eu quiser tratar ela em metro por segundo, eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar pelo raio. Multiplico pelo raio. Pegue esse valor que eu tenho angular e multiplico pelo raio. Pronto, encontro o meu valor linear. Isso parece ser meio complicado, eu entendo, né? Essa troca de angular, linear, angular, parece ser complicado, mas isso é importante você entender nesse movimento circular. A gente vai já fazer um exemplo que vocês vão ver por que você precisa entender isso. Alguém tem alguma dúvida aqui, pessoal? Então, na dúvida, você está lá dentro de uma questão, dados que ele está dando lhe indicam um movimento circular, mas o danado, ele está lhe pedindo o resultado, por exemplo, é uma velocidade, né? Ele está lhe pedindo um resultado em metro por segundo. Meu Deus, caramba, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou encontrar essa velocidade agora? Multiplica pelo raio. Multiplica pelo raio. Só isso. Multiplica pelo raio. Então a gente tem aqui, ó, as grandezas lineares em comprimento, né? Elas são medidas em radiano quando for angular e lineares em metros. Angulares em radianos por segundo a velocidade e lineares metro por segundo. Em radiano por segundo quadrado e aqui em metro por segundo quadrado. Estão vendo que a diferença aqui seria só essa questão do radiano? Que entra aqui de diferença é só questão de radiano. Só isso. É como eu estou dizendo desde o começo da aula. Se você conseguir compreender de verdade o que é um movimento uniforme e o que é um movimento variado, você consegue aplicar isso em qualquer movimento. Você consegue jogar isso em qualquer movimento e analisar cada movimento com esses tópicos. É claro, cada um com suas particularidades, mas se você entender isso, você consegue jogar em qualquer lugar. Se você entender o que é aceleração, você consegue jogar aceleração em qualquer lugar. Vai ser uma variação de velocidade. Pode ser uma velocidade angular e afins. Sim, daí. No caso, 10 metros por segundo iria se tornar 10... Não. Não, aí você está querendo voltar, né? Vamos lá. Se você quiser voltar... digamos que você quer agora voltar ao processo. Sua velocidade, você sabe que foi... Você fez uma curva, né? Você estava andando de moto. Você fez uma curva. Com uma velocidade de quanto? 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Notoriamente, a gente tem que saber quem é um raio desse negócio. Senão a gente não tem como saber, não vai ter como adivinhar, não. Não tem que saber quem é um raio.
Digamos que o raio seja 125, né, o que eu usei de exemplo aqui. O raio seja 125. Se eu acabei de dizer para vocês que a velocidade linear ela é igual à velocidade angular vezes o raio, o que é que você vai fazer para encontrar a velocidade angular? Os 1250? Não. Não? Não. Substituir 10 igual a velocidade angular vezes 125, né? Preste atenção aqui, ó. Eu queria que vocês me dissessem conseguissem me dizer uma coisa que isso indicaria que vocês realmente entenderam o processo. Vamos lá. Se eu tenho a velocidade linear, não, eu tenho a velocidade angular, e quero encontrar a linear, eu vou apenas multiplicá-la pelo raio. Ponto. Agora, se eu tiver a velocidade linear e quiser achar a angular, o que eu vou fazer? Quando você olhar para essa expressão aqui, dividir. Muito bem. Dividir. Dividir. Então, a velocidade angular vai ser a velocidade linear pelo raio. Simplesmente isso. Professor, eu não entendi foi nada disso de velocidade angular e velocidade linear. Por quê? Eu não sei qual é a diferença. Você não sabe qual é a diferença, não? Sei não, senhor. Pois vamos aqui. O que vai mudar na linha... Vem aqui. Digamos que você tá... Eu quero trazer isso para seu dia a dia, tá bom? Quero trazer isso para seu dia a dia. Pronto. Tem naquela entrada de Belém de Brejo do Cruz, logo na entrada tem aquele girador, né? Portal. Né? Quando você entra no portal, aí tem um girador assim. Aquele girador, você vai falar para as pessoas, olha só, eu passei ali agora no girador e eu fiz 300 radianos por segundo. Você não vai dizer isso para ela, né? Não. Vou não. Muito bem. Você tem um raio ali, com certeza, né? Que vai lá no centro do girador. Você vai ter que dizer a velocidade linear para ela. Essa é a sua velocidade angular, que foi em relação ao seu ângulo. A velocidade linear em relação a linhas, a pontos. Então vamos pensar o seguinte para ficar mais fácil ainda para você. Velocidade linear está relacionado à minha unidade quando eu trago lá para a reta. E a minha velocidade angular quando eu tenho o ângulo. Então se eu tenho 300 radianos por segundo, eu vou ter que dizer a pessoa quanto é que foi em metros por segundo, que ela vai me entender. Como é que eu faço isso? Multiplico pelo raio do girador lá. Aí eu vou ter essa unidade em metros. Vou ter essa unidade agora em metros. Só pensar também que a velocidade é simplesmente a variação da posição. É por isso que eu estou dizendo que é de pontos. Velocidade linear. E a velocidade angular é a variação de ângulos. De ângulos. Isso. É por isso que eu estou dizendo. Tem que considerar que você andou lá em pontos. Você andou em pontos. Esses pontos tinham uma distância de algum ponto para o outro, né? Por isso que eu estou multiplicando pelo raio. Entendeu mais ou menos? Somente bagunçada. Acho que é mais fácil explicar assim num quadro branco.
também acho. linear. Como é que é? Eu estava dizendo que eu estava lembrando quando a primeira vez que eu vi assim na escola foi um pouquinho mais fácil eu entender no quadro. Sim, tô ligado. Ó, então, nesse caso, a velocidade angular aqui seria 10 por 125. Né? Aí você teria um resultado, não em metros mais, você teria um resultado agora em radiano por segundo. Certo, daí? Então, linear para angular, você divide pelo raio. Angular para linear, você faz o quê? Multiplica pelo raio. Isso aqui é bem chato. Isso aqui é um conteúdo bem chato, porque ele envolve tudo dos movimentos e ainda mais a trigonometria. Chato. Agora, fórmulas. Tudo bem, para as fórmulas. Antes de partir para as fórmulas, aí a gente faz uma questão.